Nós vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler 3 versículos entre os versículos. Atos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu vi o Rodrigo, o missionário Rodrigo, pregando domingo passado, e ele falou que ele não é pregador, só expõe a palavra, muito bem. E ele falou que estava nervoso, né? Mas eu estou pregando já há 10 anos, irmãos, e essa questão de ficar nervoso não vai pregar, não é fácil não. Qualquer pessoa, se não houver esse temor a Deus, eu acho que está estranho, né? Aonde eu vou, as coisas não é fácil, principalmente quando a gente vai tratar de assuntos com a igreja, que Deus dá para a gente, que às vezes é difícil até para a gente pregar, porque a gente não quer pregar algumas coisas. Se pudéssemos, não pregávamos. Mas é necessário, porque Deus conhece a maior necessidade da igreja. Deus conhece o destino das almas que servem a Ele. E seria inútil estarmos na igreja, seria bom estarmos servindo ao Senhor,
e depois a gente partir para uma eternidade incerta, uma eternidade sem certeza da nossa salvação em Cristo, que os méritos é dele. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre a simplicidade do Evangelho e a responsabilidade dos evangélicos. Em que termos? Existe uma simplicidade no Evangelho, mas existe uma responsabilidade de quem participa do Evangelho. O Evangelho, embora seja simples, que ele não é complicado, quem se envolve com o Evangelho de Cristo, ou quem se envolve com Cristo, ele tem uma grande responsabilidade. E a maior das responsabilidades é que o destino eterno de cada cristão, embora todos os méritos da sua salvação é de Cristo, só que o cristão ele tem uma responsabilidade sobre o seu destino eterno. Se você ler o livro de Mateus, capítulo de número 13, você vai encontrar uma parábola muito interessante, que é a parábola do joio e do trigo, não é verdade? Diz que tem dois tipos de cristão, uns que estão dentro, mas estão fora. Aqueles estão dentro da igreja física, mas eles não estão dentro da igreja espiritual. Então, eles não serão reconhecidos na eternidade por Deus. E isso é muito sério. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, o versículo de número 20 primeiro, depois o versículo 28 e o versículo 29. Vamos lá? Versículo de número 20 de Atos 15 diz assim: mas escreve-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Veja só, da contaminação dos ídolos, uma coisa, da fornicação, duas coisas, do sufocado, três coisas, e do sangue, quatro coisas. Versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, não é que pareceu bem a alguém, é ao Espírito Santo, e a nós, diziam os apóstolos, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Versículo 29. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bens fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Amém, meus irmãos? Então veja só, a simplicidade do Evangelho e a responsabilidade do cristão, esse é o tema da mensagem. Porque de alguma forma, embora haja mérito em Cristo, todo o mérito é de Cristo, ninguém é salvo por seus méritos próprios, mas o salvo, quando ele alcança a salvação em Cristo, ele agora tem um modelo de vida para viver, ele tem uma conduta cristã para viver. É constante os momentos que eu falo lá com as crianças em casa sobre princípios, e eu falo para elas o seguinte, que o cristão em si, ele não alcançou a perfeição ainda, mas o cristão genuíno, o servo de Deus, ele tem um princípio que ele zela por ele, e os princípios dele, que aquilo que rege a vida dele, é a palavra de Deus, é o que Deus diz sobre ele, e são princípios que eles são irrevogáveis, ele não pode ser anulado. Eu não posso fazer nada que fira os princípios que regem a minha vida com Deus, e por causa desses princípios que regem a vida do cristão, eu tenho uma grande responsabilidade sobre a minha salvação eterna com Cristo. Se você pegar a primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 15, Pedro diz o seguinte: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele diz que o cristão ele tem um comportamento, e o cristão tem que nesse comportamento viver uma vida de santidade, como Deus é santo. Ele tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Nesse Deus tem apreço. Você sabe que aqui é o início da igreja. A igreja primitiva, ela está se organizando. Então começa a partir da revelação de Cristo aos judeus. O evangelho
passa a ser perseguido. A partir do capítulo 4 e 5 de Atos, a partir do momento que Cristo ele vai ao céu, a igreja passa a ser perseguida. A maior perseguição da história da igreja é no começo dela. O capítulo 7 de Atos relata a história do Estevão, que é apedrejado, o Paulo, né, na verdade não é o Paulo ainda, está lá contemplando e permitindo a morte de Estevão. E aí o Paulo, que permite aquela morte lá, ele, depois que Estevão é morto, apedrejado, o capítulo 8 começa dizendo que os cristãos foram dispersos por todas as regiões ali que estavam em volta de Jerusalém, as terras em volta. E a Bíblia diz que Filipe, chegando em Samaria, pregava o evangelho, e muitas pessoas se convertiam, e milagres e prodígios se faziam em nome de Jesus. Bom, a igreja começa a se organizar. Existe perseguição, existe uma gama de religioso querendo parar os discípulos. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos mostra que foi necessário uma intervenção do próprio Cristo para barrar o apóstolo Paulo, que até então não era Paulo ainda. Quando ele vai para Damasco com a carta de recomendação para tirar dentro das casas os cristãos, para os apedrejar, para os levar presos, para os açoitar, os fazer blasfemar contra o Evangelho, os fazer negar a Cristo. A Bíblia diz que Paulo, ele recebe a revelação do próprio Jesus, e ele se converte, e agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Capítulo 10, diz que Pedro vai para um lugar, e Pedro tem uma revelação. Ele está na casa do certo Simão, curtidor, e ele chega lá e ele acha estranho, né? Porque ele está naquele lugar, e a Bíblia diz que Pedro ele tem uma visão, começa a descer um lençol do céu, com répteis, animais que para os judeus eram imundos, e Pedro olha aquilo ali, e diz que ele ouve uma voz dizendo: olha, pega, mata e come. E Pedro fala: não, eu nunca coloquei comida imunda na minha boca. Era mais ou menos você dizer para um judeu comer carne de porco. Isso aí é uma blasfêmia para ele. E aí Deus fala: olha, não faça imundo aquilo que eu consagrei. E Pedro não entende nada, mas lá no capítulo 10 também está acontecendo algo extraordinário na casa de um anjo chamado Cornélio. Cornélio é um homem religioso que está orando a Deus. Deus manda um anjo, se revela para Cornélio e diz para Cornélio: manda que alguém vá na rua X, onde está a casa de Simão. Lá tem alguém que vai vir falar para você do Evangelho, chamado Pedro. Outro Simão, chama ele. Ele vai pregar para você, e você vai ouvir palavras para a sua salvação. E assim Cornélio faz, e assim Pedro fica sem entender. Daqui a pouco nas visões aparece alguém, conta a história para Pedro, e Pedro vai para a casa de Cornélio. Bom, quando chega lá, Pedro começa a falar de Jesus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio, na reunião. Eles são batizados com o Espírito Santo, eles falam em línguas, e Pedro fica abençoado de que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre o gentil, aquele povo que não era judeu. E Pedro fica assim, pasmo com a situação. Bom, se dá na sequência é o seguinte: a igreja está sendo devastada, perseguida, e eles não sabem o que fazer, porque uma gama de gente estrangeira está se convertendo, mas não é se tornando prosélito da religião judaica. Na verdade, os judeus que se convertem a Cristo, eles acham o seguinte: embora Deus se revelasse para nós em Moisés, agora ele revela-se em Cristo, é só para nós. Mas quando Deus começa a arrancar os gentios, as pessoas que não são judias, e colocar dentro do Evangelho, colocar o Espírito Santo nelas, e eles não querem aceitar isso. Por causa de tanto questionamento, a Bíblia diz que eles se reúnem no capítulo de número 15, e eles fazem uma assembleia em Jerusalém, onde lá vai estar Paulo. Pode ler o capítulo 15 em casa. Lá vai estar Barnabé, lá vai estar Pedro, lá vai estar Tiago, e eles dizem assim: olha, na verdade os gentios estão se convertendo, o que nós vamos fazer? Aí no versículo de número 1 do capítulo 15, alguns dizem assim: olha, se eles não se circuncidar e não guardar a lei de Moisés, eles não podem ser crentes. É complicado. Você sabe que a circuncisão é o pacto do judeu com o povo hebreu. E aí eles entendem que agora eles tinham que cumprir, guardar a lei de Moisés, e lá no meio deles estão:
também, tinha alguns, versículo de número 5, que alguns eram da seita chamada dos fariseus, que se converteram a Jesus. Mas eles ainda lembravam do judaísmo, da sua organização religiosa, da circuncisão, e eles também opinam, eles dizem assim, na verdade, se eles não se circuncidar e eles não guardar a lei de Moisés, a gente não pode aceitar ele na comunidade. Há uma complicação muito grande. E aí a Bíblia diz que primeiro vem o relato de Pedro, a partir do versículo 7 até o versículo de número 10, Pedro dá o relato dele. Olha, na verdade Deus mostrou para nós que nada que ele purifica é imundo. A vez que ele purificou, está purificado, e ele dá um testemunho da experiência daquela reunião. Ele acaba de dar um testemunho da reunião. Pedro diz no versículo 11 que na verdade nós cremos para ser salvo agora, não pelas obras da lei, mas pela graça que há em Cristo Jesus. Pedro está consciente que a circuncisão, que a lei mosaica, que os ritos religiosos e judaicos foi anulado de uma vez por todas, e agora a salvação é pela graça. Pedro está encarnando o capítulo 10 de Romanos, e o versículo de número 17, onde diz que o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Pedro sabe que agora é Cristo que salva. Ele fala, agora é pela graça. Aí o versículo de número 11 diante, 12, a Bíblia diz que Barnabé e Paulo também dão o seu relato. E ele fala dos feitos, dos milagres, dos prodígios. Então o que nós vamos impor para eles? Porque eles estão vindo bem nós. O que nós fazemos? Aí vem esse conselho, aonde o versículo de número 28, ele diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo de Deus e a nós. Primeira coisa, isso aqui não é ideia da cabeça de Paulo, nem tampouco da cabeça de Pedro, nem da cabeça dos religiosos. Essa é uma ideia dada pelo Espírito de Deus. Está falando como que os cristãos judeus agora e os cristãos gentios que servem para aquela época e para todo o tempo da igreja, como eles iam se conduzir agora diante de Deus. Claro que existem muitas coisas a se fazer, mas ele deu algo que é básico demais. Diz que o Espírito Santo e os apóstolos, ele disse assim: escreve para eles que eles se abstenham da carne sufocada. Imagine você pegar uma galinha e quebrar o pescoço dela e deixar ela mais ou menos 1 hora com o pescoço quebrado. Aí depois você vai cortar a galinha e vai fazer o seu guisado. Sabe o que vai acontecer? O sangue daquela galinha, como não sangrou, vai envolver toda a carne. Aquela carne vai ficar avermelhada. Aquela carne é sufocada. O animal tinha que ser sangrado. O sangue tinha que descer totalmente. Não podia ser de carne sufocada. Por isso que eu não tenho um conselho para os irmãos que gostam da galinha. A gabitela, né? Como é que fica isso aí? Porque é uma recomendação bíblica. A carne sufocada eles não devem comer. Eles não devem comer também daquilo que é o sangue, né? Que é o sangue que é sacrificado aos ídolos. Aí tem 3 coisas aqui que eu queria focar com vocês, que sempre foi abominável diante de Deus. Ele manda que se guarde do sangue. Você sabe que só foi dada a permissão para comer carne de animal a partir do dilúvio, né? Quando Noé sai da arca, lá no capítulo 9, e no versículo de número 2 em diante, Noé faz um altar para o Senhor, e o Senhor sente o cheiro do sacrifício, e o versículo 4, Deus dá uma ordem para Noé, dizendo: olha, a partir de agora, vocês devem comer de toda a carne dos animais, mas não coma do sangue, porque no sangue está a vida do animal. Não coma sangue de animal. Então Deus está dando uma proibição enfática sobre o comer sangue, que é um hábito e um rito das pessoas que nessa época de Paulo, eles faziam prática de tomar sangue de animal em seus rituais. Eles faziam prática
de comer carne sufocada, carne que não foi, o animal não foi sangrado, e além do mais, esse sangue aqui também, era quando eles levavam algum animal para um templo, e eles sacrificavam o animal, algum ídolo da época, e Deus está condenando isso, através dos apóstolos, dizendo, não coma de carne sufocada, não coma sangue, e se guarde do sacrifício aos ídolos. O que Deus proíbe, irmão? Sacrifício ao ídolo. E sabe que a coisa mais abominável para Deus é a idolatria? A idolatria é uma coisa abominável para Deus. Lá em Êxodo 20, entre os versículos 10, 11, 12, 4, aqueles versículos que falam dos 10 mandamentos, Deus fez questão de ordenar lá o seguinte: não faça nada, porque a semelhança no céu, nem na terra, nem no mar, nem debaixo da terra, porque eu sou o Senhor. Então toda vez que Deus olha para alguém prostrado diante de um ídolo, Ele sabe que a pessoa está fazendo aquele ídolo mais importante do que o Deus que o criou. Por isso que Deus abomina a idolatria. E você sabe que por trás de todo ídolo tem um demônio, que na verdade aquele ídolo de pau, ele simboliza um demônio que rouba a adoração a Deus. E é por isso que Deus abomina a idolatria, porque quando você se prostra diante de um ídolo, você está se prostrando diante de um demônio, onde está escrito isso na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, diz assim: aquilo que os gentios sacrificam, eles não sacrificam a Deus, mas eles sacrificam aos demônios. Estão atrás de todo ídolo de pau, de prata, de ouro. Tem um demônio ali querendo ser Deus, querendo tomar a glória do Senhor. E por isso que Deus ele abomina a idolatria. O Salmo 115 ele é específico em falar sobre os ídolos das nações. Não a nós, ó Deus, mas ao teu nome a glória, porque os ídolos das nações, no versículo 4 diz, são prata e ouro, feito por mão de homens. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Aí o salmista diz assim: torne-se semelhante a ele todos aqueles que o servem e aqueles que se prostram em adoração a ele. Amém. Diz que a idolatria é tão abominável que as pessoas que são idólatras, elas têm mão, mas não apalpa mesmo. Tem pessoas que não enxergam o que nós enxergamos, porque ela é uma idólatra. Ela não está adorando a Deus, ela está adorando aos demônios que querem roubar a glória do Criador. Então a primeira coisa que eu queria falar é que a idolatria deve ser algo abominado pelo cristão. Você sabe que a gente não idolatra só ídolo, não é? A gente pode idolatrar filhos. Eu contei uma certa feita aqui de alguém que ficava orando para Deus dar-lhe um filho. Deus dá-lhe um filho, e depois o filho tornou-se o seu ídolo, porque a pessoa não aparecia no culto mais, não aparecia na igreja mais. Aí você fala: você não vai na igreja mais? É por causa do meu filho que não pode tomar chuva, pode tomar garoto. É por causa do meu filho que não pode ficar muito no calor. É por causa, ele fez da criança um ídolo para ele. E os filhos, entenda, o Salmo 127 diz que os filhos é a herança do Senhor, é algo que Deus coloca na sua mão, mas pertence a Deus. Eu nunca precisei fazer essa oração pelas minhas filhas. Eu espero nunca precisar fazer. Eu faço particular. Eu falo para Deus: Deus, as filhas que o Senhor me deu é sua. É sua. E se eu tiver que colocar a mão na cabeça dela e dizer: Deus, estou devolvendo para ti, para não perder para o diabo, eu faço também. Eu faço o que eu faço se precisar. Eu já vi gente fazer. Eu já vi crianças e jovens que demandaram para a criminalidade, para o mundo homossexualismo, para o lesbianismo, para o caminho mau. E os pais cristãos falaram: vou fazer uma oração com você. Deus me deu, não foi para você ser perdido, para você ir para o inferno. Deus me deu para você
parte da minha vida e um dia morar no céu com Jesus e a sua família. Então Deus quer fazer uma oração por você. E a criança ou jovem teve duas opções. A oração daquele pai tinha o poder de salvar aquela criança quando ela viver com a família aqui, ou salvar quando ela viver eternamente com Deus. Como assim, pastor? Se aquele jovem e aquela criança se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados, Deus vai deixar que ela conviva com a sua família. Mas teve gente que Deus levou para a glória, e os pais, foi melhor Deus levar, foi um conforto para mim, AVL no tráfico, AVL na prostituição, e eu tenho essa opinião. Se tiver que perder para o diabo, se tiver que ir para o inferno, que Deus pegue e recolha para a eternidade. Eu sou dessa opinião. Eu quero que seja salvo eu e seja salva as minhas filhas, seja salvo eu e seja salva a minha família. Por mais puro que seja fazer essa oração, mas se eu tiver que orar a Deus um dia, eu oro. É verdade. Agora veja só, o que a idolatria faz? A idolatria faz pessoas amar mais as coisas do que a Deus. Tem gente que ama mais a família do que a Deus. E aí, o capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 32, Jesus diz assim: olha, se alguém disser que ama a mãe ou o pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. A idolatria faz que Deus abomine as pessoas. Deus abomina a idolatria. Então existe uma medida certa para amar o pai, para amar a mãe, para amar os filhos, uma medida dada por Deus. Mas a mãe, o pai, as coisas, os bens materiais não podem tirar Deus do centro do nosso coração. Deus sempre deve estar em primeiro lugar e depois as coisas e as pessoas. Amém. Deus em primeiro lugar. Isso é conduta cristã. Isso é princípios que regem a nossa vida. O texto ainda diz mais que eles deveriam guardar-se da fornicação. E talvez você fique um pouco chocado com o que eu vou dizer para você. Mas nunca houve uma época de tanta prostituição como essa época da nossa geração. Nunca houve uma época de tanta imoralidade como há na nossa geração. Algumas mocinhas e rapazes da igreja, mesmo de fora, eles não casaram ainda e eles fazem sexo. Não se assuste com isso acontece. Eu já tratei com gente na igreja que chegou para mim e falou: pastor, eu queria falar com o senhor uma coisa. Aqui na igreja, aqui, alguns anos atrás. Eu falei: o que foi, mocinha? Pastor, ficou trêmula. Pastor, eu falei: o que foi? Pastor, eu fiz sexo. Eu falei: como assim fez sexo? Eu olhava para a moça, a mocinha, você não olha o perfil da moça, não vê isso? Mas como não? E com quem foi? Sabe, pastor, eu saí com os amigos na festinha de final de semana na faculdade. E quem que é o abençoado? Não. Eu conheci lá. Por que acontece isso, amados? Porque o mundo prega que o seu corpo tem que ser explorado mesmo. O diabo deu uma mensagem através da mídia que sexo é adoração a si mesmo. Então faça sexo. O governo prega que o importante é você não se contaminar com doenças, é você não ficar grávida para não ter filho fora de hora. Vai lá em qualquer posto de saúde e você encontra um monte de camisinha pendurado, onde todo mundo pode ter acesso livre. É um mundo imoral, é um mundo pornográfico, é um mundo indecente. A mídia tem explorado isso. 6 horas da tarde, na Globo Lixo, tem lá 2 homens se beijando. E
uma telenovela para quem assiste, né? Porque a Globo lixo mesmo. Mas tem quem assista. E ainda acha bonitinho. A fornicação, a prostituição, ela é abominável diante de Deus. Deus condena o sexo fora do casamento. Qualquer imoralidade sexual dentro ou fora do casamento é condenado por Deus. E eu tenho uma boa notícia ou má para você. Você pode estar na igreja, você pode fazer parte da igreja, você pode servir ao ministério da igreja, mas em Gálatas capítulo número 5 e no versículo 19 a Bíblia diz assim, que as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, fornicação e lascívia. Entre elas, lá no versículo 19, na parte B, ele fala: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Você gosta de se prostituir na televisão? Você gosta de se prostituir na internet? É isso que está fazendo? Destruindo a sua alma. Se não houver conversão, se não houver abandono desses atos, se não houver arrependimento, você não vai morar com Jesus. Segundo a Bíblia, é o inferno que aguarda você. Tem uma igreja na Bíblia chamada Tiatira. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. O anjo da igreja que está em Tiatira. Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, nada para ele está oculto. Seus pés é como latão reluzente. Conheça as tuas obras, os teus atos, a tua fé, que não suporta isso. Aí o versículo 4, Cristo começa: tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel, mulher que se diz profetiza. Não se sabe se está fazendo uma alusão à época da Jezabel. Está falando apenas do síndrome de Jezabel, ou de fato aquela mulher chamou-se Jezabel. Alguns estudiosos dizem que ele está fazendo uma alusão à Jezabel do passado, da época de Acabe, porque era a mesma conduta, ou se era uma Jezabel, não importa. Mas ele diz assim: olha, tem no meio de vocês uma tal de Jezabel. E tem um detalhe: ela ensina aos meus filhos, aos filhos de Israel, a se prostituírem e a adulterarem. E sabe o que ele diz? Eu dei tempo para ela, para que elas se arrependessem. E a todos que se prostituem com ela e não se arrependeram. Tem mais um detalhe: eu coloquei os seus filhos de cama, eles começaram a adoecer, e eu, o Senhor Jesus, vou feri-los de morte se eles não se arrependerem. Olha que palavra dura. Jesus falando que colocou de cama, Jesus falando que deu tempo para arrependimento, e disse que vai ferir de morte se não se arrepender. A prostituição tem esse poder. São demônios que arrebentam a vida das pessoas. E Cristo está tratando com essa igreja que, se essa Jezabel maldita continuasse lá, seria ela condenada, seriam os seus filhos condenados, e os seus filhos seriam levados à morte se eles não se arrependessem dos seus pecados. Nesse texto de Atos dos Apóstolos, não tem muita coisa pesada para a gente fazer. Se você vê a coisa básica da vida cristã, o cristianismo, que é simples, ele é cheio de responsabilidades. Responsabilidade sua e minha. A vida eterna que Cristo te deu pela graça, que Pedro diz no versículo de número 10 e 11. Embora você recebeu a graça, eu quero dizer que a graça que você recebeu não foi de graça. Custou um alto preço. E você tem um valor precioso para Cristo. E uma das coisas que Cristo não quer é que você pereça eternamente sem Ele na eternidade. Por isso que eu tenho que romper com a idolatria. Nada pode ser mais importante do que Deus na minha vida. Nenhuma coisa, nenhuma pessoa pode ser mais importante do que Cristo na minha vida. Eu tenho que romper com toda classe de prostituição, através de vídeos, através de filmes, através da mídia, da internet, porque isso tem acabado com um monte de gente. Isso tem destruído um monte de cristãos.
Cristãos estão se arrastando. Eles parecem zumbis para servir a Deus. A carne está florida, está madura para o pecado, mas a alma está morrendo, está perecendo, porque está enfiado em uma vida de prostituição, amados. Isso aqui leva a pessoa à condenação eterna, e não sou eu que digo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Isso que eu disse para você que não seria fácil para mim pregar hoje essa palavra. Por que não dessa palavra? Esse texto aqui que Pedro está ensinando, através de Pedro, Paulo, Barnabé e os mais, não colocaram nenhum jugo sobre a igreja que está renascendo. Olha, que eles se guardem da idolatria, que eles se guardem da carne sufocada, e que eles se guardem também da prostituição, das obras da carne, da fornicação, do adultério, que eles não vivam nesse hábito e nesse costume, porque isso leva à condenação. O que eu faço? Bom, você tem duas opções. Ou você renuncia a essa prática, ou você continua nela consciente que você vai perecer eternamente sem Deus. Uma vez eu falei aqui o seguinte: estou servindo a Deus há mais de quase 30 anos. Servindo, adorando na igreja. Não existe coisa mais prazerosa para mim do que o ambiente de igreja. Eu tenho prazer. Mas se eu fiquei todo esse tempo para depois ir para o inferno, eu vou largar a igreja agora. Vou largar a Bíblia hoje e vou tomar cerveja que eu nunca tomei. Vou tomar espinha que eu nunca tomei. Vou viver a vida como, porque eu vou perecer no inferno mesmo. O que eu estou fazendo numa igreja? Igreja não é lugar de gente perfeita, mas é lugar de gente que é transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Igreja é lugar de gente que está arrependida todos os dias dos seus pecados para viver para Deus. Igreja é um lugar onde o cristão ele não é santo, mas ele está no aperfeiçoamento de santidade diariamente. Igreja é um lugar onde o Evangelho de Paulo diz assim: eu me envergonho do Evangelho de Cristo, em Romanos 1,16, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Igreja não é lugar de você ostentar status. Sabe, pastor, alguém um dia falou: eu acho que se eu sair do ministério de louvor, eu deixo de ser crente. Você está ostentando o seu status. Você não sabe o que é ser crente ainda. Quem falou que alguém é crente porque ele canta, porque ele prega, porque ele é obreiro, porque ele é pastor, porque ele faz e acontece? Você é crente porque você foi redimido pelo sangue de Cristo, porque você é salvo, você quer morar no céu. Não é pelo que você faz, é pelo que ele fez por você. Se essas coisas é o que sustenta o seu ministério, você precisa mudar de vida a partir de hoje. Muda de vida, rapaz. Vai conhecer a Deus. Vai se converter literalmente. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Que é coisa velha? Todos os hábitos daquele homem que não conhecia Deus ficou para trás, e agora tudo se fez novo, uma nova vida, um novo pensar, uma nova maneira de agir. Isso talvez requer muita renúncia, muita dor na carne, mas você hoje, uma vez eu vi um pastor falando que algumas pessoas estão fazendo a sua carne hoje se deleitar no prazer, para depois a mesma carne sofrer eternamente no inferno. E é uma verdade mesmo. E o texto aqui que nós lemos não dá coisas pesadas para nós. O que é que eu sei para ser crente? Amigo, vida cristã é conduta. Vida com Deus é comportamento ético, moral e com princípios que regem a sua vida pela palavra do Senhor. Quando essas coisas estão dentro de nós, a gente sabe que tem coisas que não faz parte da minha vida. A idolatria, a carne sufocada, as coisas sacrificadas aos ídolos. Que não vou entrar nesse mérito porque é histórico para a época de Paulo. Mas a fornicação, a prostituição é uma coisa hoje que tem destruído a vida de muita gente. Eu queria assim orar com vocês, porque eu sei que essa palavra do Senhor, ela vem de encontro aos corações aqui que precisa dizer: Deus, olha, entra aqui e faz uma transformação. Só pode haver uma transformação
se você se arrepender. A nossa nação, a igreja do Brasil, precisa se arrepender e muito. Os nossos jovens e adolescentes precisam se arrepender e muito. Homens casados que trouxeram hábitos lá de fora, e eles continuam com eles. Precisa se arrepender e muito para ver o que Deus tem para você. Porque isso aqui pode te levar para o céu, como essa própria palavra pode te condenar eternamente. Mas ela está aqui para nos levar para o céu com Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé para a gente orar a Deus.